Bom, pessoal, vamos começar esse sabadão, véspera da prova do Enem. Estamos às vésperas da prova da Unesp. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que revisar, a gente tem que dar a chance para que os inseguros se mostrem e possa corrigir as suas possíveis inseguranças, né? Quem já esteve aqui na semana passada, a gente teve a chance de apresentar para vocês uma lista de conteúdos que podem cair na prova do Enem deste ano e que são recorrências dos últimos anos. Por exemplo, a gente teve a chance de fazer um monte de exercício em química sobre pH, a gente teve a chance de falar um pouco sobre tecnologia de DNA recombinante em biologia, a gente teve como resolver alguns exercícios em ótica em física. Sim, a nossa revisão aqui foi abordando ciências da natureza e, obviamente, eu não foquei só em biologia, a gente foi para física, foi para química também. Aqui é importante lembrar que a prova do Enem, em específico, tem cobranças que nem sempre são iguais a que, por exemplo, o Enem, o Enem ou a Unesp se propõe, né? Primeira cara das questões não são iguais, né? A prova do Enem, ela tem uma questão de interpretação muito forte nela, né? É um tipo de prova que vai exigir de você uma capacidade de leitura, o que faz com que ela seja uma prova cansativa. Aqui é importante lembrar esse detalhe. A prova do Enem, ela não tem o papel de somente testar sua capacidade de conhecimento técnico acadêmico específico. Ela também é uma prova física. E quando eu falo uma prova física, é no sentido de, por exemplo, as questões são imensas, é uma prova com muitas questões. Na prova de ciência da natureza mesmo, a gente se depara aí com listas de questões aí de 90 exercícios. Todas de alternativa, muitas alternativas, na maioria das vezes, rola aquelas pegadinhas do tipo, tem uma palavrinha só que troca, um jamais num talvez na outra, que faz com que a questão que vai te pegar cansado te pegue também nas suas possíveis pegadinhas. No nosso encontro de hoje, a gente vai voltar a resolver questões do Enem de vários anos. Eu selecionei hoje questões de Enem bem recentes, Enem 2020, 2019, 2018. É claro que vai ter umas mais antigas, mas eu foquei nos Enems mais recentes para provar para vocês que questões do Enem não são absurdas. O que ela vai exigir de você é essa capacidade da concentração e foco na leitura. Aqui é importante dizer que não dá para ir para o Enem de cara limpa, rosto lavado. Como assim? Eu preciso ter passado por simulados. Aliás, uma das técnicas mais eficientes para um aluno se preparar para uma prova de vestibular ou para uma prova de concurso é, sem dúvida nenhuma, a chance de fazer simulados, resolver provas semelhantes, provas com o mesmo enfoque, ou às vezes a mesma prova que aconteceu no ano passado ou no ano retrasado. Isso é regra de ouro, né? Um bom concurseiro, um bom estudante para vestibular sabe que é assim que se aprende a resolver questões. É aquela história. Você quer aprender a andar de bicicleta, você não vai ler um livro de como andar em bicicleta em 10 passos. Não, você vai subir numa bicicleta e provavelmente levar alguns tombos antes de sair pedalando por aí. Bom, vamos lá. Hoje é aquela história. Véspera da prova da Unesp, a prova do Enem está para acontecer aí em 2 semanas. E o que eu estou propondo aqui? Eu já fiz vários vídeos, vários aulões como esse, resolvendo exercícios, tirando dúvidas de questões do Enem. Porém, hoje o foco é juntar as duas, pegar aqui as dúvidas, as dicas de questões de vestibular que você sabe que provavelmente estarão na prova do Enem e ver, tipo, tá, até onde eu sei resolver, até onde eu dou conta de conseguir resolver esses exercícios. E hoje a gente vai fazer da seguinte forma. Quais são os temas que eu vou abordar? Bom, os temas que eu vou abordar hoje serão aqui, ó. Na aula passada, eu já tinha dado umas pistas sobre o tema que eu abordaria hoje, né? Em biologia, eu vou focar na fisiologia humana.
Por quê? A fisiologia humana, na prova do Enem, ela aparece, mas ela não aparece assim com aquelas questões muito óbvias, do tipo assim, o sangue quando entra no coração, ele entra por... Não, não é assim. A musculatura que nós temos atrás da coxa se chama... Não, não é assim. Em geral, as questões de biologia do Enem, eles vão te propor situações para pensar um pouquinho fora da caixa. Quais são as situações? Em geral, são situações do tipo: eles colocam na tua frente uma história de algum experimento científico, ou vai contar para você a história de algum projeto que possa estar relacionado à saúde humana, ou projeto relacionado a medicamentos para combate a alguma doença humana. E lá nessa questão está embutido os conceitos de fisiologia. Ou seja, a questão não vai vir crua para você, ela vai vir embutida de um monte de outras histórias, tá? Em química e em física, como eu havia dito na semana passada, no nosso aulão da semana passada, que na aula de química eu falei sobre pH e pOH. E eu falei que, além do tema de pH e pOH, que cai pra caramba no Enem, o temas relacionados à eletroquímica cai pra caramba também. E aí, por isso, hoje eu trouxe questões de eletroquímica, principalmente em torno das temáticas de pilha, de metais de sacrifício, né, e coisas desse temática. Em física, eu trago arroz com feijão. Sim, um arroz com feijão bem feitinho, resolve muita coisa e é mais ou menos o que eu me proponho a apresentar para vocês aqui. Nesse aulão aqui com a física, que vai encerrar esse nosso aulão aqui de 2 horas, eu trago para você conteúdos de ondulatória. Desde sempre, desde que o mundo é mundo e existe o Enem para atormentar a vida dos estudantes e colocar R$ 10 no meu bolso, a gente tem questões de ondulatória. Para vocês terem uma ideia, desde 1998, que foi quando aconteceu o primeiro Enem, já tinha lá questões sobre essa temática. E do que exatamente elas tratam? Bom, ondulatória é a parte da física que estuda os movimentos periódicos, eventos que se repetem com uma certa frequência. Dentre esses eventos que estão assim dentro de um contexto, né, nosso, de um cotidiano, de um rolê dia a dia nosso, está, por exemplo, o funcionamento de cordas, por exemplo, de um violão quando tocam uma nota musical. Sim, música, todos os conceitos a respeito da acústica estão dentro dos assuntos associados à ondulatória. Então, vocês vão ver muitas questões do Enem falando disso. Por exemplo, já caiu em 2 anos seguidos questões pedindo para que você explicasse como funcionava aqueles fones de ouvido que têm capacidade de causar isolamento acústico. Tipo, como é que funciona um fone de ouvido que quando eu boto ele faz com que eu não escute mais nada? Ah, professor, isso é fácil. Bom, música é ar em movimento. Se eu boto alguma coisa tampando seu ouvido, acabou. Não é bem assim, não. Não é. E nesses fones de ouvido tem aí essas explicações, e como eu disse para vocês, já caiu 2 vezes em 2 anos diferentes. Ondulatória também pode cair questões a respeito de terremotos, que tem super a ver, ondas do mar, que também tem super a ver, além de questões falando sobre luz. Na aula passada, né, no aulão passado que a gente teve na semana passada, na parte da física, eu foquei na parte de ótica geométrica. E a gente teve a chance de falar um pouquinho sobre fenômenos como reflexão, refração e coisas assim. E a luz, ela tem essa questão, né, de que ela é uma manifestação da natureza, que ela pode ter manifestações na forma de energia e na forma de partícula, né? E como ela pode ter manifestação na forma de energia, ela pode ter um comportamento de onda, né? E se ela tem comportamento de onda, por exemplo, a diferença entre as cores nada mais é do que a diferença entre o comprimento dessas ondas. Então, por exemplo, a diferença entre uma luz vermelha e uma luz azul é basicamente o tamanho da onda.
né? Aliás, a gente resolveu várias questões sobre essa temática. Recomendo aos meus queridos aqui, quem quiser, entra lá no grupo do Telegram, onde tem postado os vídeos sobre o aulão passado. Logo, logo, daqui a um tempo, ele vai estar postado também no meu canal do YouTube. É legal falar aqui, ó, a referência, CG e uma câmera. Segue lá no Instagram CG Carlos GB Filho. Vai ter lá sempre postagens desses aulões, dessas revisões, desses esquemas, e agora eu vou começar a postar esses aulões lá no meu canal no YouTube, tá? Ele vai ser dividido em videozinhos menores, e a partir da segunda-feira já vai estar postado o primeiro vídeo, tá? Na segunda-feira vai estar postado no meu canal no YouTube um vídeo que é uma revisão que eu fiz assim na forma de um aulão que foi feito em julho, acho que foi julho de 2021, fazendo revisão sobre temas clássicos do Enem. De novo, nenhuma questão repetida, viu? Nenhuma questão que eu resolvi em outros encontros, eu estarei repetindo a sua resolução. Aqui é importante falar que cada revisão dessa que eu faço, eu sempre faço ela temática. Então, por exemplo, teve aí já aulão focado em temáticas de saúde na biologia, já teve aulão relacionado a mol, massa molar, volume, teve o da semana passada de pH, POH, sobre conceitos de energia, velocidade, enfim, é só acompanhar. No YouTube já tem um vídeo, o vídeo do ano passado de revisão do Enem, recomendo assistir. Foi um vídeo que foi feito em parceria com a Uniesp, que me convidou para dar um aulão online para os seus estudantes, e aí eles me disponibilizaram para eu postar o vídeo aqui no YouTube, então ele está lá no meu canal, assistam, e hoje nós vamos continuar resolvendo exercícios. Então, bora lá, deixa de enrolação e vamos seguir. Tá, aqui. Hoje a gente vai começar as de biologia, começando por exercícios de fisiologia. E como eu disse para vocês, em fisiologia, eles têm uma cara na forma como eles elaboram as questões. Bom, primeiro o Enem, por si só, ele já tem uma cara muito específica de suas questões, que é essa cara onde a gente tem um textinho de apoio. Esse textinho de apoio ali, de suporte, ele vai te convidar para conhecer um tema. E logo na sequência, lá embaixo, a gente vai ter a comanda da questão. Questão do Enem, ela tem um jeito de se resolver. Por conta desses textões, a minha recomendação é: vai primeiro na comanda, sim, vai lá na comanda, descobre o que ela quer saber, e se ela por si só não for possível a sua resolução da questão, aí sim você sobe no texto para ver o que o texto te apresenta como dica. Bom, a primeira questão aqui eu trago do Enem de 2019, e é uma questão que fala aqui, ó. O projeto Kidney, né, que é um projeto realizado por cientistas que pretende desenvolver um rim biônico. Opa, estamos falando de rim, beleza. Que executará a maioria das funções biológicas do órgão. Ou seja, esse rim biônico vai fazer as funções que um rim deve promover. Por que ele fala a maioria? Porque, geralmente, quando a gente pensa no rim, a gente pensa no rim somente no seu papel de filtrador, né? A gente, quando pensa no rim, ele é um filtrador do sangue, né? Mas, na bem da verdade, não é bem assim, não. O rim tem outras funções. Por exemplo, o rim tem papel hormonal. Sim, meus queridos, ele fabrica hormônio. O rim estimula a produção, por exemplo, de células do sangue. Aliás, daqui a pouquinho vai vir mais uma questão do Enem. Eu coloquei aqui uma questão sobre rim porque ela aparece muito no Enem, tá? E essa foi só uma das que eu coloquei aqui para vocês conhecerem. E aqui é importante dizer que o assunto rim não é só importante, não é só filtração, não é só limpeza do corpo. Mas bora lá. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços da nanotecnologia. Quais avanços? A filtração de membrana e a biologia celular.
Beleza. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida daquelas pessoas que dependem de hemodiálise para sobrevivência. E aqui, ó, olha que questão muito a cara do Enem. É uma questão que te coloca na seguinte situação: te apresenta um problema e te apresenta uma solução, né? Aquela história. Muita gente precisa fazer hemodiálise. Nem todo mundo consegue um rim para transplante. Então, eles idealizaram um rim biônico. Aí a pergunta é: o que esse dispositivo faz? O que será, senhores? Alguém tem um palpite? Alguém tem um palpite? Alguém tem um palpite? Digo, o rim aqui no caso vai ter um papel de remoção da ureia. Para quem não sabe, a ureia é um dos 3 componentes básicos da nossa urina, né? Dos componentes tóxicos presentes na nossa urina. Os componentes tóxicos principais da nossa urina, eles recebem a denominação de compostos nitrogenados. Eles recebem esse nome porque todos eles na sua molécula têm nitrogênio, né? Desses 3 compostos, temos aí a amônia, a ureia e o ácido úrico, tá? E a amônia, a ureia e o ácido úrico, eles vêm da onde, né? Da onde que nosso corpo fabrica esse lixo, né, para ser jogado fora? Bom, basicamente nosso corpo produz essas substâncias quando digere proteínas. Quando a gente se apropria das proteínas no corpo humano, o corpo acaba não aproveitando, né, todos os aminoácidos vindos dessas proteínas. E aí o que acontece? Bom, nesse momento, quando o corpo fica sem ter o que fazer com aqueles aminoácidos, ele acaba metabolizando e produzindo amônia, principalmente amônia. Como a amônia é uma substância tóxica, o corpo humano tenta converter ela em substâncias que sejam menos piores. E aí, no caso, ela converte a amônia, geralmente, em ácido úrico e ureia. No caso do corpo humano, o principal excreta aí entre esses daí vai ser a ureia, tá? Aliás, aqui, ó, diquinha do Enem, cai um monte de questões sobre essa temática. Os animais que, em geral, excretam a amônia como principal componente da sua urina são, em geral, animais aquáticos, tá? Tipo peixe, tipo anfíbio quando é girino, invertebrados que vivem embaixo d'água, eles excretam, em geral, amônia. Razão, a amônia é uma substância profundamente solúvel e ali, né, a excreção acaba acontecendo via uma brânquiazinha, né? É fácil você eliminar essa amônia aí nessa direção aí direto, sangue e água, tá? A ureia, ela já é uma excreção típica dos animais terrestres, principalmente dos animais superiores aí, né? Dos mamíferos, principalmente. Ele vai entrar aqui como uma forma de que o seu corpo não precisa eliminar essa urina o tempo todo, então, para ela poder estocar a urina na bexiga urinária, ele não pode estar na forma de amônia. Então, aí o seu fígado faz a conversão da amônia em ureia num processo químico chamado de ciclo da ureia ou ciclo da ornitina, tá? Aqui é legal a gente falar que nas questões de vestibulares já aconteceu de cair assim. Aqui é uma questão simples, ele pergunta simplesmente para que serve o rim biônico. Jogar fora ureia, tá? Aqui, ó, transformação da amônia. Olha que questãozinha sacaninha, né? Lembrando que o nosso rim, ele não tem esse papel, né? Quem transforma a amônia, que vai transformar em ureia, vai ser o fígado, inclusive outra parte do corpo. E as questões podem cair nesse sentido de tipo, qual é o componente principal da urina desses animais? E, em geral, sabe quem cai? Não é perguntando nem da amônia e nem da ureia, é perguntando do ácido úrico. Por quê? Qual é a diferença da ureia, amônia e ácido úrico nesse quesito? A amônia, ela é a mais tóxica, é também a mais solúvel em água, típico dos aquáticos. A ureia, ela não é tão solúvel em água, mas ela é relativamente não tóxica. Então, dá para o teu corpo estocar por um tempinho, pelo menos. E o ácido úrico, ela das 3, ela é a menos tóxica, mas temos um outro detalhe, ela é a menos solúvel em água. Ela é um óleo,
praticamente, né, o ácido úrico. E aí, qual é o BO que acontece? Animais que eliminam como principal componente das suas excretas o ácido úrico, em geral, são animais que precisam a todo custo economizar água. E aí, por essa razão, vai eliminar uma urina pastosa. Em geral, essa urina vai ser eliminada, inclusive, junto com as fezes. E é aí que entra o rolê do ácido úrico, como sendo o principal excreta desses animais típicos de ambiente desértico. Quem entra aqui que são ótimos economizadores de água também? As aves, os répteis e os insetos, tá? Já vi cair algumas questões sobre répteis, aves, perguntando sobre a ureia. Então, fica de olho, porque Enem gosta dessas coisas. Eu acabei colocando aqui esse esqueminha, falando um pouquinho sobre o circuito do processo de filtração renal, né? O rim, ele pega aqui o sangue vindo das artérias, que é um sangue cheio de amônia, cheio desses compostos nitrogenados, e aí esses compostos nitrogenados são coletados da artéria aorta, que é o principal vaso sanguíneo humano, vai para a artéria renal, que leva até o rim. Uma vez feito esse processo de filtração, o sangue limpo agora segue para a veia renal, para ir pela veia cava inferior, subir agora até o coração, tá? Todos esses compostos tóxicos vão descer aí pelo aparelho urinário, que vai seguir aí uréter, bexiga, uretra, fora do corpo. Lembrando que o funcionamento do rim, ele é todo orquestrado por hormônios feitos ali pertinho, né? No caso aí, não, o ADH ele não é feito pertinho ali, não, desculpa. O ADH é feito na hipófise. E o ADH, que é uma sigla em inglês para hormônio antidiurético, ele tem o papel de, digamos assim, secar a urina. Como assim? Ele vai tirar o excesso de água para deixar a urina mais concentrada e essa água que sobra volta para a circulação sanguínea, tá? Porque o rim por si só, ele filtra sem pensar no amanhã, sabe? E nesse processo de filtração renal, ele joga água fora. Só que para não desperdiçar água, o rim humano tem esse hormônio que vai ter esse papel de devolver a água, né? Tipo, evitar que o rim jogue fora tudo. E aí entra o ADH na conversa. Também já vi várias questões sobre ADH no Enem. Bom, vamos seguir porque temos mais. Ainda falando meio de rins aqui, mas sobre uma substância feita pelos rins, um hormônio endógeno chamado de eritropoetina. A questão aqui no caso é a seguinte, é uma questão também do Enem 2019. Ele fala assim, ó, a influência que esse doping pode exercer. Opa, estamos falando de doping. Também é aquela questão, né? É uma contextualização da temática de assunto corpo humano dentro de um assunto maior, né? No caso aqui, falando de Olimpíadas. Tá lá, ó. A eritropoetina é um hormônio secretado pelos rins que influencia no amadurecimento dos eritrócitos. Eritrócitos é um outro nome que a gente dá para as células do sangue, tá, galera? É os glóbulos vermelhos. E aqui o que acontece? As suas formas recombinantes, né, no caso, as formas recombinantes de eritropoetina, elas têm um papel de, em laboratório, tem sido usado por alguns atletas de esporte de resistência na busca de melhores resultados. No entanto, a eritropoetina recombinante é proibida pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, porque é considerado doping. E a pergunta é, o que a eritropoetina faz no corpo humano? Bom, pensa comigo. Ela amadurece glóbulos vermelhos. E aí, então, a gente tem que pensar, qual é o papel dos glóbulos vermelhos? Para quem não sabe, os glóbulos vermelhos, elas são células sanguíneas recheadas por uma proteína chamada de hemoglobina. Hemoglobina. Esse é o nome. E a hemoglobina é uma proteína, olha aqui a gente falando de proteínas outra vez, que na sua estrutura química tem um átomo de ferro. Átomo de ferro esse que vai ser importantíssimo para a captura e transporte do oxigênio. Sim, ele transporta oxigênio. E esse transporte de oxigênio é importante para levar a cada parte do nosso corpo o oxigênio. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Por que a gente precisa de oxigênio? E essa questão é fácil de responder. Porque assim, para que serve? Por que eu respiro?
Ah, para entrar oxigênio. E o oxigênio serve para quê? O oxigênio é um item fundamental para que o nosso corpo tenha a capacidade de queimar a sua glicose. A glicose é um combustível que a gente adquire ao consumir alimentos, principalmente carboidratos, né? A maior parte da glicose que a gente tem nas nossas células é adquirida por causa dos carboidratos. Só que funciona assim, para que eu queime esse carboidrato, ele vire energia, por exemplo, na musculatura de atletas, eu preciso fabricar uma substância chamada ATP. E esse ATP é possível exatamente pela quebra da molécula da glicose. Então, eu quebro a molécula da glicose, fabrico ATP. E quanto mais moléculas de glicose eu quebro, mais ATP eu produzo. E se isso tiver oxigênio no meio da parada, que é o que vem lá com os glóbulos vermelhos, melhor ainda. E é aí que vem nessa questão. A pergunta é, a influência desse doping, ou seja, se a gente tomar a tal da eritropoetina, isso faz com que os atletas fiquem melhor em quê? Bom, ele vai melhorar o transporte de lipídios? Não. Melhora o transporte de ATP? Não. Ele melhora o transporte de oxigênio para o aumento na produção de ATP? Aham, porque se a gente se a gente transporta oxigênio pelos glóbulos vermelhos, eu automaticamente consigo levar mais oxigênio para os músculos que vão conseguir fazer a quebra química da glicose com mais facilidade. Então, aqui nós temos uma questão muito específica, muita cara de bioquímica que fala sobre esse assunto. Ainda dentro dessa temática, é importante eu falar aqui que a gente precisa tocar num assunto importante. Existem dois jeitos de quebrar a glicose. Uma que usa o oxigênio e a outra que não usa o oxigênio. A reação química está aí, está estampada, né? Glicose mais oxigênio vai gerar gás carbônico e água. E o outro, só a glicose, sem oxigênio, dando gás carbônico, água e um resíduo. Porque o que acontece? A glicose, quando se quebra sem a participação do oxigênio, ela não se quebra por completo. Ela acaba fabricando ali um componente ali, que é um resíduozinho, que pode ser álcool, ácido lático ou ácido acético. Nos micróbios, né, nos seres vivos por aí, eles fabricam de tudo, ácido, álcool e tal. No corpo humano, em específico, quando a gente faz essa respiração celular, essa quebra da glicose sem oxigênio, o corpo humano só consegue fabricar ácido lático, não fabrica outra substância. Mas esse ácido lático, quando é feito, ele causa fadiga muscular, né? Ele cansa. E aí, por essa razão, a gente diz que fazer a respiração anaeróbica, que é a respiração sem oxigênio, ela não é muito vantajosa. O interessante é sempre fazer ela com oxigênio. Não só no quesito de não fabricar o resíduo, quanto na quantidade de ATPs que são feitos. A respiração aeróbica, que é essa com oxigênio, fabrica até 38 ATPs para cada glicose que é quebrada, enquanto que a outra só fabrica 2. Então, aí é um tremendo desperdício de glicose. Beleza? Questões a respeito dessa temática, eu ia falar aqui. Por que hoje eu estou focando aqui nos conceitos, mais do que só na interpretação do exercício? Porque essa questão dos conceitos é muito próprio da prova da Unesp. A prova da Unesp em Ciência da Natureza, ela é muito conceitual. E essa questão de ser muito conceitual força a gente ter que se dedicar um pouquinho nos conceitos, mais do que só na interpretação. A questão do Enem aqui, que foi o que a gente está interpretando, ela não é difícil. Entretanto, é importante dizer que mais do que só a interpretação do exercício, se eu não tiver o conceito por trás, lascou tudo, tá? Aqui é importante falar ainda que a respiração anaeróbica tem tradição de cair também no Enem na prova de química. Sim, na prova de química. Bom, primeiro não preciso explicar por que química, né? É uma reação química. No caso aí, essas reações são reações do tipo de oxidação e redução, que são assuntos que o Enem adora, mas é porque a respiração anaeróbica, a gente pode chamar ela também de fermentação. E a fermentação é um processo biológico
que a gente usa comercialmente para produzir bebidas alcoólicas, para produzir derivados do leite, como é o caso do queijo e iogurtes, e é muito comum questões do Enem falando sobre essa aplicação de uma reação química no nosso dia a dia, que é tão comum, né? Por exemplo, a confecção de pães, que usa o princípio básico da fermentação, ele é um dos procedimentos químicos dominados pelo homem mais antigos da humanidade. Então, sim, já vi cair no Enem inúmeras vezes. Então, vale a pena a sua atenção para tentar entender melhor esses processos biológicos. Beleza? Seguindo adiante aqui, mais um pouquinho de biologia. Aqui, ó, gente, como a gente está gravando essa aula aqui via Zoom, né, para quem está participando aqui ao vivo, aqui ele está gravando e como é gravação, ele avisa que uma hora ele vai cair, e aqui a hora que cair é só entrar no mesmo link que vocês receberam hoje, então é só entrar no mesmo link novamente e aí assistir a continuação, sendo que hoje a gente vai até às 8 da noite, direto entre as 18 horas e as 20 horas, resolvendo questões do Enem. Bom, vamos lá. Ainda falando de fisiologia humana, eu trago aqui uma questão do Enem, falando de novo, aqui é de 2018 essa questão, falando da fisiologia, mas aqui focada na questão hormonal. Vocês perceberam? A questão passada já falava de um hormôniozinho, aqui de novo vai falar sobre hormônio. Bom, vamos lá. Primeiro vamos lá na comanda, né? A comanda está assim, ó. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Tá. A pergunta é, o que é uma hipoglicemia? Hipoglicemia é quando a gente está com baixo nível de açúcar no sangue. Os níveis de açúcar no sangue ficam muito baixinhos. Beleza. Tá. Perigoso. Perigosíssimo hipoglicemia. Hipoglicemia, quando acontece, faz com que músculos não respondam porque não tem glicose disponível para fazer reações químicas, no caso de produção energética. E principalmente quem sofre muito com a hipoglicemia é o cérebro, né? Os neurônios estão entre as células que mais gastam glicose. Se você não tem glicose para servir para o cérebro, ele desliga. E aí você apaga. E dependendo da situação, você pode morrer por conta disso. E aí nós temos hormônios que vão tentar evitar que a hipoglicemia aconteça. Vamos lá, vamos ler o que a questão propõe para a gente. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, ou seja, um contrário ao outro, né? Antagônico quer dizer isso, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio com uma ação anabólica, enquanto que o glucagon tem uma ação catabólica, ambos secretados em resposta ao nível de glicose do sangue. Tá, professor, qual a diferença entre catabolismo e anabolismo? Anabolismo, pensa na palavra anabolizantes, mas não no sentido assim pejorativo do rolê, mas no sentido, o que acontece com a pessoa quando toma anabolizante? Ele cresce, né? Ele aumenta de tamanho. É fake lá com os anabolizantes, né? A gente sabe que é fake. Mas pensa nessa ideia de aumentar de tamanho. É mais ou menos isso que acontece com o anabolismo. Anabolismo é o processo de pegar moléculas pequenininhas e juntá-las para construir o corpo. Tá? No caso aqui, como a gente está falando de açúcar no sangue, funciona assim. Você pega o açúcar, a glicose, no caso, que é uma molécula super pequenininha, e agrupa ela, reúne ela para formar uma molécula grandona, que no caso é o glicogênio. Tá? Glicogênio é o resultado da união de várias moléculas de glicose. A glicose, em geral, está livre no sangue. O glicogênio, ele fica preso e guardado, estocado no fígado, estocado nos músculos, tá? Tá. Qual é o papel aqui dos hormônios? Bom, a insulina tem um papel anabólico, ou seja, pega a glicose e transforma ela em glicogênio. Leva ela do sangue para os músculos, leva ela do sangue para o fígado para virar essas moléculas de estoque. O glucagon é catabólico, ou seja, faz o papel contrário, que seria exatamente o quê? Pegar o glicogênio, que é uma molécula enorme, e quebrar ela em pedaços, liberando glicose. E aí essa glicose vai então sair do fígado, vai sair dos músculos e cair no sangue outra vez. Beleza?
Então a pergunta é, o que o músculo que atua, o hormônio que atua no catabolismo vai fazer? Bom, se é o hormônio do catabolismo, é o glucagon. E o glucagon faz o quê? Quebra a molécula de glicogênio para jogar no sangue. E aí o que a gente tem? Ó, induzirá o organismo a estimular a utilização do glicogênio. Olha só aqui a nossa resposta, dessa vez é a letra E. Eu fiz um esqueminha aqui, galera, que é sempre bom. Eu gosto muito de me expressar quando eu quero explicar algum conteúdo na forma de esquemas. Imagine aqui é a corrente sanguínea, aqui é o sangue, aqui está o fígado, aqui está os músculos. Quem manda o glicogênio quebrar e virar glicose é o glucagon, e a glicose vai para o sangue. Quem faz a transformação da glicose transformar em glicogênio? A insulina. Esses esquemas aqui são bem válidos para a gente resumir o esquema. Lembrando que, geralmente, quando a gente está em jejum, a nossa glicose cai bastante no sangue. Né? No caso de um jejum, de uma hipoglicemia, seja lá que tipo for, a gente está sempre com a glicose baixinha. E aí, nessa situação, o fígado vai trabalhar, os músculos vão trabalhar quebrando glicose e enchendo o nosso sangue de glicose novamente. Beleza? Bom, falta aqui 2 minutinhos para acabar a nossa primeira livezinha de 40 minutinhos, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou interrompê-la agora, e aí, na volta, a gente volta já neste mesmo link para resolver questões de química. Mas antes de ir embora, eu quero trazer para vocês mais uma questão. A questão é essa, é uma questão aqui que vai falar, uma questão do Enem, para você tentar resolver aqui comigo. Vocês viram que eu pulei algumas questõezinhas aqui, essas questões é porque não vai dar tempo para a gente resolver elas, tá? Então aí o que a gente vai propor? Eu vou mandar essas questões para vocês no nosso grupo do Telegram, e quem sabe daqui a uns dias eu faça uma outra gravação como essa, tá? Uma outra gravação como essa para que a gente possa resolver mais questões e tudo mais, tá? Bom, tá aí, ó. Para serem absorvidas pelas células do intestino humano, os lipídios, que são as gorduras, precisam ser emulsificados. Entendam aqui a palavra emulsificação como quebrados em partes menores, tá? Mas aqui é importante falar que emulsificar ela pode ter mais a ver com a ideia de pegar alguma coisa que é muito grande e reduzir a porções menores, mas essas porções menores não são reações químicas, tá? É só realmente uma dissolução. Você dissolve isso. E aí, a pergunta é, isso acontece por causa da ação dos ácidos biliares e tudo mais, e por que a gente precisa emulsificar as gorduras? A resposta é para que a gente possa fazer a digestão, né? E aí essa emulsificação, ela é sempre comparada a uma reação. Que reação é essa? A reação é basicamente você dissolver ela como um detergente, igual quando a gente lava a louça. Quando a gente pega um alimento nosso e dissolve ele, ele fica mais fácil de lavar, fica mais fácil de seguir adiante. Então funciona como um detergente. É isso, gente. Vou derrubar aqui a live e a gente volta daqui a pouco com a nossa